Aqui nos Estados Unidos, pessoal, não se fala de outra coisa senão a invasão da Rússia à Ucrânia. Vamos entender nesse vídeo aqui o que a Rússia quer com a Ucrânia da maneira mais simples possível. Vamos começar pelos personagens. A Rússia é esse paizão aqui, que começa na Europa e se estende até o Japão e a Coreia. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. A Ucrânia é esse país aqui que separa a Rússia do resto da Europa. É o segundo maior país da Europa em extensão territorial e historicamente fez parte da Rússia por muito tempo, foi parte da União Soviética, foi parte importante do Império Russo. Muitos argumentam que a civilização russa nasceu na Ucrânia. A OTAN é o terceiro personagem. A OTAN é uma instituição que foi criada depois da Segunda Guerra, como um clube dos países da Europa, mais os Estados Unidos e o Canadá, mais ou menos como um exército compartilhado que tem por função defender os interesses desses países no mundo. O que acontece, pessoal, é que a OTAN foi criada meio que para se defender da Rússia depois da Segunda Guerra Mundial, e a OTAN nas últimas décadas vem expandindo as suas bases militares cada vez mais próximo da Rússia. Ela vem englobando mais países que eram parte do bloco soviético durante a Guerra Fria e construindo bases militares nesses países, enquanto a Rússia não fica nada feliz com isso. A Rússia quer manter a OTAN o mais longe possível da sua fronteira, porque considera a OTAN o seu potencial inimigo. Então o que a Ucrânia tem a ver com isso? Os cachorros grandes da história aí são a Rússia e a OTAN, e a Ucrânia deu o azar de ficar aí no meio do caminho e ter que escolher em qual lado vai ficar. Mas deixa eu contar pra vocês como que essa treta entre OTAN e Rússia começou, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar aqui com os acontecimentos a partir da Primeira Guerra Mundial. Dá uma olhada aqui no mapa da Rússia, pessoal, antes do começo da Primeira Guerra Mundial. Reparem que o território da Rússia ia até a divisa com a Alemanha. E nem existiam mais países chamados Ucrânia, Polônia, Lituânia, Estônia, Látvia, Bielorrússia, Geórgia. Não existia, isso aqui era tudo Império Russo. Nem a Finlândia não existia, pessoal. A Finlândia aqui, ó, pouca gente sabe, mas a Finlândia era parte do Império Russo antes do começo da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, pessoal, era também o país que mais crescia no mundo, porém um país ainda basicamente agrário, enquanto a Alemanha, que era o inimigo, já era um país bem mais industrializado. E isso faz muita diferença numa guerra, né? Porque você precisa produzir equipamentos e munição rápido e ao mesmo tempo produzir suplementos para manter a sua população e o exército, né? Que não está trabalhando, está na guerra. Então o que aconteceu vocês podem imaginar. O Tsar, que era o imperador russo, foi com tudo com o seu exército para cima da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, tomou uma série de reveses ali nos primeiros anos da guerra que dizimaram o seu exército e empobreceram muito a população da Rússia, e a situação ficou tão ruim que ele acabou tendo que renunciar e colocou um governo provisório. Só que existia um outro movimento quebrando o pau na Rússia internamente que tinha por objetivo matar o Tsar e a sua família, tirar a Rússia da guerra e instaurar o comunismo na Rússia e em toda a Europa. Já a Alemanha, pessoal, estava desesperada em acabar com a guerra do lado da Rússia, porque estava tomando um pau lá do outro lado com a entrada dos Estados Unidos no fronte ocidental. Então o que a Alemanha fez? Pegou um ativista barra guerrilheiro barra revolucionário comunista russo que estava exilado na Suíça, botou dentro de um trem com uma montanha de dinheiro, pessoal, e mandou lá para São Petersburgo, na Rússia, para ajudar o movimento bolchevique a ganhar o poder e retirar a Rússia da guerra, para que então a Alemanha pudesse se focar lá no outro lado contra a Inglaterra, França e Estados Unidos. E o nome desse cidadão, pessoal, Vladimir Lenin. Isso mesmo, Lenin estava preso na Suíça, a Alemanha foi lá buscar ele, botou num trem com um monte de dinheiro e mandou lá para a Rússia para ajudar com a Revolução Comunista, que depois formou a União Soviética, que na Segunda Guerra Mundial esmagou a Alemanha. Olha como é que um evento leva ao outro mesmo, e como a história é irônica. Então o Lenin voltou lá para a Rússia, organizou o movimento bolchevique, eles foram bem sucedidos, conseguiram matar o Tsar, mataram toda a família do Tsar e, como prometido, tiraram a Rússia da guerra. Só que na hora que você termina uma guerra, pessoal, você não fala assim, ah, pessoal, perdi, vou para casa, vamos parar de brigar. Para você sair de uma guerra como perdedor, você tem que convencer o adversário a parar de te bater, né?
Então como que se faz isso? Você senta lá com os representantes do teu inimigo e você negocia os acordos de paz. Você pergunta para o seu adversário o que eles querem para parar de te bater. Então no caso aqui, o representante russo, que era o seu Leon Trotsky, teve que sentar lá com o general alemão para ver o que a Alemanha queria para parar de atacar a Rússia. E o general alemão, pessoal, praticamente estuprou os russos nesse tratado de paz. Ele fez com que a Rússia abrisse mão de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, pessoal. Aqui estamos falando de territórios de países inteiros. A Rússia teve que abrir mão da Ucrânia, da Bielorrússia, da Lituânia, da Látvia, da Estônia, da Finlândia. Toda essa região aqui circulada no mapa e de 1/3 de sua população. E até os próprios políticos alemães, pessoal, acharam que as imposições foram muito pesadas por parte do general, porque quando você impõe restrições muito severas ao perdedor, isso gera um sentimento de ódio e de injustiça em quem perdeu, que acaba levando a outras guerras no futuro, como aconteceu com a própria Alemanha. Mas por que o Trotsky, um homem inteligente pra caramba, né, aceitou assinar um tratado tão severo assim para a Rússia, sendo que na verdade a Alemanha acabou perdendo a guerra poucos meses depois, pessoal, e a Rússia estava do lado que estava ganhando? Por que o Trotsky aceitou perder tanto território e tanta população assim? Porque eles acreditavam que com a União Soviética eles iam recuperar todo esse território e que depois eles iam conseguir expandir o comunismo pela Europa inteira, inclusive na Alemanha, e que esses tratados aí não fariam mais sentido nenhum depois. E em partes ele estava certo, né? Porque com a União Soviética voltou a unificar todos esses territórios, com exceção da Finlândia. Tudo o resto aí virou União Soviética de novo. E a União Soviética sobreviveu por mais 69 anos, até 1991, quando colapsou. Com o fim da União Soviética e do comunismo em 1991, pessoal, a treta tinha tudo para ter acabado aí, né? Porque agora a Rússia não era mais comunista, não existia mais União Soviética, e os líderes lá na época, o Gorbachev e o Boris Yeltsin, tinham boas relações com o Ocidente, né? Tinham vontade de se integrar mais, só que a Europa não adotou a Rússia, pessoal, porque tinha aí um contexto histórico muito pesado, né? Eu não vou julgar essa questão aqui nesse vídeo, mas o fato é que a Europa nunca adotou a Rússia, deixou meio como o patinho feio da história isolado lá no canto. Então no começo dos anos 2000, a União Europeia começou a englobar os ex-países comunistas ali, né, os ex-membros da União Soviética, e a Rússia obviamente não ficou feliz e começou a se sentir cada vez mais ameaçada, porque eles se juntavam à União Europeia, se juntavam também à OTAN, e a OTAN vinha e instalava bases militares nesses países, chegando cada vez mais próximo da Rússia. Só que a Rússia nessa época ainda estava muito desorganizada, né? Saindo de um período de recessão muito grande com o fim da União Soviética, e não tinha muita força para fazer nada. Mas veio se recuperando ao longo das décadas, cresceu muito ao longo desses anos economicamente, até a gente chegar aqui em 2013, quando a Ucrânia estava prestes a assinar um acordo para estreitar relações com a União Europeia. Só que dias antes de assinar esse acordo, pessoal, o presidente da Ucrânia falou: não vou assinar. Do nada, pessoal, do nada, né? Vocês podem imaginar o que aconteceu. E aí no ano seguinte houve uma revolta na Ucrânia, porque supostamente a população estava protestando por querer entrar à União Europeia e o presidente deu para trás para ficar mais do lado dos russos. Isso é o que a mídia ocidental diz que aconteceu, enquanto a mídia russa fala que na verdade isso foi um movimento financiado pelos países do Ocidente. Daí pra frente o caldo azedou pra caramba. Existe uma parte grande da Ucrânia que é povoada por população russa, que descende dos russos, que fala russo e que se sente russa. Então, como o pau tava quebrando já, em 2014, na calada da noite, a Rússia veio com seu exército e tomou a Crimeia. Fizeram um referendo meio à força lá na Crimeia, onde grande parte da população votou que queria reunificar-se com a Rússia. E aí mesmo que o pau quebrou, porque o resto do mundo acha que esse referendo não era válido e não aceita que a Rússia tenha tomado esse território da Ucrânia. Aqui nos Estados Unidos, como é de se esperar, a gente ouve a versão americana dos fatos. Now to the standoff over Ukraine. To the latest on the showdown with Russia. Russia is now holding massive military drills. No Ocidente, de maneira geral, a gente ouve a versão americana, a versão do Ocidente. Porém, quais são os argumentos do Vladimir Putin? Quais são as razões que o homem está apresentando? A Ucrânia é um país que fez parte da Rússia na maior parte da sua história. A Rússia vê a Ucrânia como parte do seu
próprio país. Porém, o motivo apresentado pelo Vladimir Putin para essa escalada militar agora é um motivo de segurança nacional. Segundo o presidente da Rússia, os Estados Unidos e a OTAN mentiram descaradamente para a Rússia por anos e estão apontando armas na cara da Rússia agora com a aproximação da OTAN em países que eram antigamente territórios da Rússia ou parte da região de influência da União Soviética no passado. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal: na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia se uniram num objetivo comum, que era o de derrotar o nazismo. O Hitler estava querendo tomar conta de tudo ali, tinha um exército muito poderoso e os Estados Unidos acabaram se aliando com a Rússia nessa empreitada de derrotar o nazismo. Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos e a União Soviética já não tinham mais esse interesse em comum no mundo, que era o de derrotar o nazismo, cada um ficou para um lado, a Europa dividida no meio, e tudo para lá da Alemanha ficou sobre a zona de influência dos Estados Unidos, e tudo a leste, em direção à Rússia, ficou sobre a influência da União Soviética. Com essa separação da Europa, os Estados Unidos formou uma aliança militar com todos os países que ficaram do seu lado, todos os países da Europa Ocidental e mais o Canadá, e chamou essa aliança de OTAN. Quando a União Soviética colapsa lá em 1991, existia um certo acordo de que a OTAN não englobaria esses países que eram da zona de influência da União Soviética, porém esse dito acordo nunca foi assinado num documento, não existe um documento oficial falando sobre esse acordo, que a OTAN não respeitou. Olhando aqui no mapa, pessoal, dá para ver claramente que a Ucrânia é um território muito grande que separa a Rússia do resto da Europa. E ainda olhando pelo lado da Rússia, é um país muito estratégico, porque durante toda a sua história, a Rússia foi várias vezes invadida por países europeus e sempre conseguiu se defender e ganhar suas guerras devido a essa grande distância que existe entre Moscou e a Europa. Quando Napoleão invadiu a Rússia, o que salvou os russos foi essa grande distância que o exército do Napoleão acabou ficando da sua região original, que proveu os suplementos. A mesma coisa quando o Hitler tentou invadir a Rússia, os seus soldados também acabaram sucumbindo devido ao frio e à distância do seu ponto de partida, de onde vêm os seus suplementos. Então, para a Rússia abrir mão da Ucrânia agora, seria abrir mão da sua maior estratégia de defesa, porque o próximo passo da OTAN seria instalar bases militares na Ucrânia, de onde mísseis podem chegar em Moscou em questão de minutos. Então, esses são os motivos apresentados pelo Vladimir Putin. Esse mapa aqui, pessoal, mostra a região de influência da União Soviética e da OTAN. Em azul, a gente vê os aliados da OTAN e em vermelho, os aliados da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, a OTAN devagarinho abocanhou todos esses países em azul aqui, vários com fronteira com a Rússia. O que para a Rússia é um problema sério. Quando você tem o seu adversário, o seu inimigo, com bases militares próximas ao seu país, apontando armas para você, você tem meio que obedecer o inimigo, porque você sabe que a arma está apontada para sua cabeça. E é por isso que quando lá nos anos 70 a União Soviética foi lá e instalou mísseis nucleares em Cuba, apontado para os Estados Unidos, quase começou a Terceira Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos nunca iam aceitar isso. Da mesma forma, agora a Rússia não quer que os Estados Unidos se aproxime, continue se aproximando. Então o seu Vladimir Putin falou: se vocês quiserem evitar uma guerra, vamos assinar um tratado que vocês se comprometem a nunca aceitar a Ucrânia e nenhum outro país aqui da minha fronteira na OTAN. Os Estados Unidos falou: sem chance, não vamos assinar esse tratado. E a Rússia falou: então é porque você está pensando mesmo em convidar esses países para entrar para a OTAN, pensando em colocar míssil aqui na minha fronteira. Então antes de você fazer isso, eu prefiro ir lá e tomar esse território para mim e garantir a minha própria segurança. Já a mídia americana, vários políticos e até o ex-embaixador americano da Rússia ridiculariza os argumentos da Rússia e fala: não tem nada a ver isso aí que você está falando, não tem ameaça nenhuma, vocês só querem tomar o país dos outros na marra e ficam inventando história aí. Mas o que a maioria dos especialistas em política internacional acha é que no fundo Putin vê tudo isso daí como um território de direito da Rússia e quer de alguma forma reconstruir, pelo menos parcialmente, o território que era originalmente da União Soviética. A bem da verdade é que a gente não tem como saber exatamente o que se passa na cabeça do homem, se o motivo é que ele quer só recuperar o território que era da Rússia antes, ou se realmente a preocupação dele é a segurança, ou se é as duas coisas, né? Pode ser muito bem as duas coisas ao mesmo tempo. Já o presidente Joe Biden dos Estados Unidos praticamente implorou que os americanos que estejam na Ucrânia se retirem, porque segundo ele, não vai mandar soldados para resgatar americanos que estejam envolvidos no conflito, porque segundo ele, a partir do momento que a gente tiver um soldado americano atirando num soldado russo, isso pode ser o começo da Terceira Guerra Mundial e que ele quer evitar isso a qualquer custo.
justo. Ele vai continuar apoiando a Ucrânia, porém quer evitar ao máximo a situação onde ele tenha que entrar num conflito direto dos Estados Unidos com a Rússia, porque isso, segundo ele, desencadearia a Terceira Guerra Mundial. Então a moral da história é a seguinte, pessoal, o Putin está dizendo: vocês estão nos desrespeitando e mentindo para nós há anos, colocando a nossa segurança em risco e não escutam os nossos argumentos. Já os Estados Unidos estão falando: isso aí é tudo besteira, os russos só querem invadir os territórios dos outros e estão tentando arrumar desculpa. Quem você acha que está certo, pessoal, nessa história? Deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!